Nós sabemos, irmãos e irmãs, que as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. Há problemas que nós conseguimos resolver, que nós consideramos tranquilos, consideramos fáceis. Há situações que nós conseguimos organizar com bastante clareza. Há momentos em que tudo está sob o nosso controle, ou pelo menos assim parece. Mas também existem aqueles momentos em que nós nos damos conta de que não temos controle de nada. E é justamente nesses momentos de turbulência, de tempestade, que o medo, ele vem, ele passa a fazer parte da nossa vida. Nós gostaríamos de saber e entender tudo o que vai acontecer, ou tudo o que passa pela nossa vida. Talvez assim seria muito mais fácil de enfrentar todas as situações. Gostaríamos de muitas e muitas explicações. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam conosco? Por que Deus permite que certas coisas aconteçam com as pessoas que nós tanto amamos? Pessoas que muitas vezes nós consideramos boas e não merecedoras daquilo que está acontecendo. Gostaríamos também de saber quando é que essa tempestade vai passar. Quando é que essa situação vai acabar de uma vez por todas? Ou pelo menos, o que a gente pode fazer exatamente para sair dessa situação? Às vezes o medo é em uma situação específica, como por exemplo, ter que passar por uma rua deserta durante a noite. Outras vezes se trata de um sentimento como, por exemplo, o medo de perder alguém que a gente ama e que a gente quer por muito mais tempo ao nosso lado. Ainda outros medos são circunstanciais, como por exemplo, quem tem medo de altura, quem tem medo do escuro e outras situações. Como lidar com medo? Você que é pai ou mãe já deve ter se deparado com essa situação de ter que trazer coragem, de ter que trazer conforto ao filho quando está diante de uma situação de medo, para que a criança possa chegar ao lugar em que é necessário, para que possa enfrentar e superar tudo aquilo que está acontecendo. Bom, todos nós, como filhos, em algum momento nós passamos por isso. Já fomos instruídos sobre como lidar com o medo que nós sentimos nas situações, pelo menos nas mais comuns do dia a dia. Jesus oferece aos discípulos uma abordagem diferente da convencional que os pais e as mães ensinam ou tentam trazer coragem às crianças. Vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Vamos fazer esse exercício. Vamos tentar nos colocar no lugar dos discípulos. Vamos fazer esse exercício mental. No meio de um lago, não é um lago qualquer, mas sim um grande lago, madrugada, entre 3 e 6 da manhã, tempestade, ou seja, ninguém conseguia dormir, ainda muita escuridão, e de repente, olhando para o horizonte, aparece uma figura. É de se compreender o medo dos discípulos, é de se compreender. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, talvez, de algo parecido com um acampamento, em um lugar mais retirado, que talvez até nem tenha energia elétrica, e você depende das lamparinas ou das lanternas para se localizar durante a noite. Às vezes parece que no meio da escuridão sempre tem um barulho a mais, sempre tem algo a mais, né? Só que no meio do lago, não tem como ter nada lá em cima da água. E os discípulos olham e tem alguém lá. É um fantasma. Parece até que faz sentido, né? Não era para ter nada, tem algo, é um fantasma. Era Jesus. Os discípulos ficam com medo, ficam assustados diante dessa realidade. Como reagir, o que fazer? Não tem para onde correr. Algo está se aproximando. Mas diante desta realidade, uma voz familiar. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Sozinhos no lago, no meio de uma tempestade, o que fazer? Ouvir aquela voz que tem autoridade, ouvir aquela voz que tem poder. Coragem, sou eu.
Não tenham medo. É interessante a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar dos discípulos, mas é importante a gente também compreender o contexto do que estava acontecendo aqui. Na semana passada nós lemos o texto imediatamente anterior a esse. Nós vimos, então, a multiplicação de 2 peixes e 5 pães que alimentaram uma grande multidão. Depois desse evento, ao que tudo indica, naquela mesma noite, então, eles tomam o seu caminho em meio ao lago. Jesus, ele envia os discípulos para irem na frente, porque ele decide tirar um tempo para a oração, sozinho. Ele vai, faz a sua oração e vai pela madrugada em direção aos discípulos. Será que Jesus não sabia que aquela tempestade iria acontecer? Por que ele envia os discípulos para irem sozinhos? É também interessante notar que Jesus ele não traz uma grande explicação sobre a tempestade, ele apenas diz: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, voltando à reflexão que estávamos fazendo no começo sobre medo, sobre as dificuldades que nós encontramos, os medos que nós temos, muitas vezes a gente quer uma resposta, não é verdade? Por que estamos passando por isso? Por que estamos sentindo isso? Por que comigo? Por que com alguém que eu amo? Procuramos respostas. É do ser humano isso, procurar as respostas. Nessa leitura que nós fizemos, deste fato que aconteceu há quase 2000 anos atrás, Jesus não traz explicações para os discípulos. Jesus não explica a tempestade, ele se faz presente e traz palavras que são muito mais profundas do que talvez nós podemos compreender na tradução. Sou eu, sou eu. Essa expressão, quem usa na Bíblia, dentro do contexto da Sagrada Escritura, é Deus. É Ele quem diz: eu sou. Eu sou. É o nome de Deus. Eu sou o que sou. Sem grandes explicações, é claro que ao longo da Escritura, Deus ele vai se revelar com vários outros títulos. Senhor, Cristo, Pai, e assim por diante, tantos outros que existem. Mas essa expressão, sou eu, era familiar. Essa expressão, sou eu, por si só, e ouvida daquela voz conhecida de Jesus pelos discípulos, era a presença de Deus no meio deles. E é justamente essa presença que traz a coragem que Jesus solicita aos discípulos. Coragem, sou eu. A presença do Senhor Jesus é quem traz coragem. Ainda ficam questões no ar, ainda ficam dúvidas no ar. Por que aquilo estava acontecendo? Porque a presença de Jesus sobre as águas já não dissipou por completo aquela tempestade e ele estava no meio dela. Perguntas ainda ficam no ar. Jesus não chega a eles com a intenção de trazer todas as respostas, mas de se fazer presente. Pedro toma a frente: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E a resposta de Jesus: venha. Conseguem se imaginar? Conseguem se imaginar talvez como um outro discípulo e vendo aquilo que Pedro estava falando, e de repente o seu amigo, o seu irmão, sai do barco e começa a andar sobre as águas. Deus tem poder sobre a natureza. Jesus, obviamente, tem poder sobre a natureza. Por quê? Porque é Deus. Só que o que acontece com Pedro? Ele perde o foco. Ele perde o foco. Ao invés de se concentrar, ele olha para onde diz o texto, sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Pedro perde o foco. A tempestade ainda está ali. O vento continua a soprar. O medo se faz presente mais uma vez. Diante disso, Pedro começa a afundar e ele clama: socorro, Senhor! E o texto nos fala, e essa é uma palavra que quando aparece na nossa leitura bíblica, sempre me chama muita atenção, porque está destacando alguma coisa muito importante. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Quantas vezes não é exatamente essa relação que nós temos com Deus? Somos chamados, ouvimos, até damos os primeiros passos, perdemos o foco e começamos a afundar. O que devemos fazer?
Como lidar com esse medo? Como lidar com as incertezas? Como lidar com aquele vento forte batendo na gente e nos fazendo balançar? Devemos lidar com isso como Pedro também fez, clamando por socorro, clamando pela ajuda de Deus. Ele sim, Deus tem o poder sobre todas as coisas. Deus tem o poder para libertar, para salvar definitivamente. Nós vimos no texto da epístola, da carta aos Romanos, Romanos 10, versículo 13. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Esse convite permanece atual. Peça ajuda de Deus. Ele traz verdadeira e plena salvação àqueles que creem em seu nome. Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Quantas vezes nós esquecemos dessa palavra? Quantas vezes nós precisamos ser de novo chamados pela palavra de Deus para voltarmos ao caminho do Senhor? Olhando sob uma outra perspectiva, quantas pessoas que estão ao nosso redor, que estão em meio a grandes tempestades, as que ainda não sabem ou não se lembram porque estão afastadas, não conhecem essa mensagem, não sabem que pode clamar a ajuda do Senhor para encontrar salvação. Quantos que estão ao nosso redor que sofrem com isso? Lemos na epístola. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Mas como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se ela não for anunciada? Essa promessa é de Deus para toda a humanidade. Todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas não é todo mundo que conhece essa mensagem. De quem é a função de anunciar? Função não. De quem é o chamado para anunciar? É nosso. Como filhos de Deus, regenerados pela água do batismo, com a nova identidade que nós temos, o chamado é nosso, de ir por todas as nações, anunciando o Evangelho, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensina, e nós lemos esse texto neste ano, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Jesus é quem revela, Jesus é quem traz o conhecimento do Pai. A palavra do Senhor é quem nos instrui nesta verdade. É o próprio Filho de Deus quem anuncia. Ele é quem revela ao Pai. Pai revelado pelo Filho. Podemos trazer essa reflexão para o dia que nós celebramos hoje, o Dia dos Pais. É função do pai, da mãe também, é o caminho. Ensinar os filhos o caminho em que devem andar, ensinar e instruir na verdade e no amor. Nós lemos, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. O chamado, ele é entregue a todos os cristãos. Nós somos aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Nós vimos nesses textos desta noite sobre o poder de Deus sobre a natureza. Nós vimos nos textos dessa noite sobre a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Autoridade essa que fomos lembrados na leitura de Jó 38, logo no primeiro versículo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Deus tem poder. Pela sua palavra, tudo foi feito. Deus tem autoridade. Domina sobre todas as coisas, com plenitude e com perfeição. E é esse Deus que tem esse poder e que nos ama tanto ao ponto de dizer: coragem, sou eu, não tenham medo. Diante desta verdade, nós podemos clamar, mais uma vez, como fizemos na leitura do Salmo de número 18. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Diante destas verdades, do poder do nosso Deus, do amor do nosso Deus, da salvação que vem do nosso Deus,
podemos clamar: ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Amém.